capítulo 25, buscar e achareis. Nós vamos começar a continuar, né? No item 6, observar os pássaros do céu. Quem pode ser o primeiro por livre e espontânea pressão a ler para mim? O item 6. À vontade. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam. Pois onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. E, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem um cuidado de vestir deste modo uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia, basta a sua aflição. Mateus 6, 19, 21, 25 e 34. Ok. Antes da gente comentar esse item, eu quero fazer um paralelo, porque eu trouxe aqui também algumas coisas que não fazem parte da tradicional literatura espírita, mas que nem por isso não deixam de ter um certo ensinamento, e nem por isso a gente não pode fazer um paralelo e tentar entender pela visão não religiosa os assuntos que nós estamos tratando de um modo religioso também. Eu não vou falar o título, eu quero ver se alguém conhece. Quem teve infância provavelmente já conheceu, já leu, já viu alguém contando. É uma poesia, na verdade. Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio da próxima estação. Sem mosca ou verme para se alimentar, com fome, foi ver a formiga sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para aguentar. Até vir uma época mais quentinha, eu lhe pagarei, disse ela. Antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar. É esse um de seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe ela com certa esperteza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhes desgosto. Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a lição do Evangelho, do item 6? O que vocês conseguem achar de ligação uma coisa com a outra? Se não achar nenhuma, a gente começa a destrinchar os dois. Eu acho, posso falar? Pode. Eu acho que a formiga, no caso, ela não se preocupou pelo dia do amanhã, né? Ela só fez cantar. A cigarra. A formiga se preocupou, a cigarra não se preocupou e ela ficou cantando e a outra trabalhando. Então é a mesma coisa, a gente tem que se preocupar conosco, porque a vida não só é de cantar,
que a gente vai lá na frente, a gente pode precisar desses, no caso aí o alimento espiritual, né? A gente pode precisar do alimento espiritual e cadê? Porque a gente não fez nada para isso. Não sei, não estou sabendo dizer mais. Vamos complicar um pouco mais então. Pode falar. Na história que foi lida também fala do pássaro que não guarda nada de alimento, mas mesmo assim ele não morre de fome. A cigarra, por exemplo, não guardou nada, mas começou a passar fome no inverno. Então, vamos começar a complicar um pouco, depois a gente esclarece. Porque está até escrito justamente: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Foi isso que a cigarra fez, não? Vai pedir para a formiga. Isso, mas no entanto, no final das contas, ela teve problemas, porque o inverno chegou, não tinha alimento, e a formiga que estava preparada tinha o seu alimento, e aí já é outro defeito dela não querer compartilhar, mas não vem ao caso agora. Assim, já que cantou o verão inteiro, agora dance. Vamos ler o item 7. O item 7 do Evangelho, ele começa a dar um esclarecimento nisso. Quem também pode ler? Quem tá? Quer ler? Pode ler para mim, por favor. Próximo, deixa eu achar. 7, 7, 7, aqui, né? Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Como semelhante princípio, o homem limita-se-ia a esperar passivelmente suas forças físicas e intelectuais, conservar-se-iam inativas, se tal foram a sua condição normal na Terra. Jamais houve ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, como as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Se deve, portanto, ver essas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Querendo, todavia, que eles, o seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acorde com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, capítulo lá, continuando. Mais um pouquinho, até terminar o item. Deus conhece as nossas necessidades e elas provêm com a pouco necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertiam. Nesses casos, Deus falou sobre as consequências a fim de que lhe serviam de ligação para o futuro. Lua, algum esclarecimento esse item para o item anterior? Sim. O que vocês entenderam? Ele esclarece aqui por que a cigarra teve que dançar no inverno. Porque tudo que ele disse no primeiro é uma alegoria, porque na realidade o que Deus quis dizer é: ajuda-te a ti mesmo e eu te ajudarei. Aquele que trabalha atrás dos seus objetivos, esse chegará até lá, conseguirá. Justamente, é o que volta ao título do capítulo, né? Buscai e achareis, ou em outras palavras, né? Faze-te a tua parte, que o céu te ajudará. Que foi o que estava no item anterior. E o caso da cigarra e da formiga não foi bem esse. A formiga estava trabalhando dia e noite, procurando o seu próprio sustento para passar o inverno, e a cigarra, no entanto, queria saber apenas do ócio.
não quis fazer nada, não se preocupou em caçar, não se preocupou em juntar alimento e, no entanto, depois passou fome. Complementando essa história do faze-te a tua parte, o céu te ajudará, a lei do trabalho, eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser conferir, questões relacionadas a essa do Evangelho estão discutidas nessas perguntas de 674 a 681, que é o item lei do trabalho, e no de 682 a 685 é o repouso merecido, como diz Allan Kardec nessas perguntas. Eu tenho mais uma historinha para vocês aqui, e depois a gente continua a discussão. Conta-se, já é mais ou menos uma lição de moral agora, não é muito coisas para entender. Conta-se que no século passado, um turista ocidental foi a uma cidade do Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. "Onde estão os seus móveis?" perguntou o turista. E o sábio olhou ao redor de um lado para o outro e perguntou para o turista: "Onde estão os seus?" "Os meus?" surpreendeu o turista. E ele conclui, ele diz: "Mas eu estou aqui só de passagem." O sábio conclui: "Eu também." Aí tem a lição da historinha, A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem-se de ser felizes. Aí a gente vai voltar de novo na formiga e na cigarra, na lei do trabalho, e tentar definir o que é o trabalho, o que é a felicidade, o que são os seus tesouros. Eu vou perguntar para vocês, onde estão os seus tesouros? Onde estão guardados? Lá no céu. Estão guardados no céu. O que são os seus tesouros? São as coisas boas que eu fiz para as outras pessoas, as que eu recebi das outras pessoas também, todos aqueles que eu amei. Alguém que eu dei e recebi. Alguém tem alguma outra ideia? O que se aprendeu, o aprendizado que se teve e a forma com que foi utilizado esse aprendizado, eu acho que também é um grande tesouro. A minha ligação com as outras pessoas. Como assim, ligação com as outras pessoas? Amizade, por exemplo. Amizade, tesouro também. Ser um bom mãe, um bom pai, isso também é um grande tesouro. Tá. Isso tudo são os nossos tesouros imateriais. Mas aí eu pergunto, a gente deve abandonar o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas coisas materiais para ficar apenas com as imateriais? Não. Por quê? Não dá. Precisamos dela aqui. Não dá. A nossa inferioridade, não permite. Nós somos materiais aqui. Nós somos materiais. Não seria possível, Si dejamos todo, tenemos que pedir como la cigarra que pidió la hormiga, porque dejamos todo, né? Sim. Eu vou escrever aqui. Me perdoem a letra bonita, mas eu estava explicando que eu sou canhoto. Felizmente aqui eu não escrevo e apago ao mesmo tempo, porque a gente vai escrever assim. Sai um pouco torto, a letra não é bonita, mas eu espero que vocês entendam, Vamos colocar aqui ócio versus a lei do trabalho. O ócio versus a lei do trabalho. Muito bem. O que o trabalho nos proporciona? Palavra mágica, palavra-chave. Não, o trabalho aí já não interessa se é físico ou espiritual. Prazer. Evolução, desenvolvimento, justamente isso. Eu tenho o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento eu vou colocar outro, moral. O material também, mas a gente não precisa entrar nesse aspecto não. O intelectual, eu vou embutir aqui o material já no intelectual. Para o desenvolvimento intelectual,
desenvolvimento material, a gente precisa do trabalho, obviamente, material, trabalho físico. E a gente só consegue exercer esse trabalho físico quando nós estamos encarnados. O nosso trabalho do dia a dia, na faculdade, o nosso emprego, em casa, como mãe, como pai, isso tudo é um trabalho. Simplesmente o fato de uma mãe ter que cuidar dos seus filhos, isso é um emprego. Não na concepção que a humanidade dá do significado de emprego, mas é um trabalho também. É um modo dela ter o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento material, moral também. O desenvolvimento moral, como que a gente consegue aperfeiçoar? Como que a gente consegue obter isso aqui? Eu quero diversas situações, uma só não basta. Para mim, a convivência com outras pessoas. Convivência com os outros. Fazendo boas obras. Fazendo boas obras. Aprendendo. Aprendendo. Boa. Não é bem exatamente o que eu tinha colocado aqui, não. Mas no limite dos outros. esse é o caminho, mas vamos tentar colocar um paralelo aqui. Se o desenvolvimento intelectual e o material eu faço quando encarnado, o moral, só para manter a mesma linha de raciocínio, como que eu iria conseguir? Não necessariamente encarnado. Encarnado também, né? Quando desencarnado, através dos sonhos e através do desdobramento espiritual. É um modo de eu poder trabalhar o desenvolvimento moral em todas as suas faces. Através do sonho? Sonho. O sonho, na verdade, existem mais ou menos, eu não me lembro quantos são, mas existem mais ou menos 2 tipos de sonho, 3 tipos de sonho. Um deles é quando as imagens são criadas pelo seu próprio cérebro, baseado naquela experiência que você teve no seu dia, no seu cansaço, no seu trabalho. E outro é o desdobramento, que pode ser involuntário ou não. Isso é claro para vocês quando faz desdobramento? Sim. Então, muitas das vezes, quando a gente vai a algum lugar, encontra uma pessoa num sonho, isso não necessariamente está apenas dentro da nossa cabeça. Pode ser que aquele fato realmente esteja ocorrendo. E nós estamos trabalhando também enquanto dormimos. Não fazemos o desenvolvimento material nesse momento, mas podemos fazer o moral. Né? Vamos continuar a história aqui. Só tem que lembrar do sonho depois. Mas às vezes o esquecimento ele pode ser uma fraqueza humana ou um privilégio da gente, como a gente quando reencarna esquece do nosso passado, memória seletiva, né? Para ter o privilégio de evitar problemas no desenvolvimento dessa vida, sabendo que eu fui um assassino, de que você é meu inimigo, etc. O sonho também tem um esquecimento proposital, mas nem sempre. No meu caso, eu sempre estou lembrando. A maioria das vezes nos meus sonhos, sempre eu me lembro. Sempre quando eu acordo é muito evidente. É muito mesmo parecido que sempre. É muito difícil esquecer o que eu sonhei. Isso. Bem difícil. Bem difícil. Isso pode ser bom. Tudo é muito em sonho. Para mim tem muita coisa em sonho. No sonho, para que a gente possa continuar fazendo o desenvolvimento moral, é bom que a gente tenha acordado lembrança do sonho para rever. Não era bem o que eu queria dizer. A conduta moral adequada, para que durante o sonho a gente possa continuar exercendo aquele trabalho. Por isso tem que se preparar para o sonho. Se preparar para poder dormir. E aí está o valor da prece quando a gente faz na hora de dormir e quando a gente acorda. A gente não reza para poder lembrar do sonho, mas a gente reza para poder agradecer aquilo que passou e pedir proteção e iluminação para o que virá depois. Né? Mais algum comentário? E o desenvolvimento moral, dá para falar que a gente também tem um desenvolvimento moral agora? Agora quer dizer aqui no centro? Por exemplo? Sim, porque o desenvolvimento moral, ele não necessariamente é só em sonho, ou só quando desencarnado, ou só feito pelos espíritos. Quando é encarnado, a gente também pode trabalhar que são as qualidades imateriais, que é o valor da amizade, o valor da caridade, o amor ao próximo e por aí vai. Então a gente também tem esse desenvolvimento. E aí, uma vez eu ouvi um negócio muito interessante que um palestrante me falou, que a gente tem que desenvolver como o desenho de um anjo, que foi criado na Idade Média, né? O anjo está aqui, muito simpático, né? E ele tem uma asa aqui e outra asa aqui. Por que essas asas são iguais?
os desenhos são representados iguais. Eu acho que isso aí foi uma viagem, na verdade, do palestrante, mas funcionou. Isso aqui, ele comparou o desenvolvimento moral e intelectual. O anjo, para nós, são os espíritos das esferas mais elevadas, eles têm as duas asas equilibradas. Eles têm tanto desenvolvimento moral quanto desenvolvimento intelectual iguais. Então eles conseguem, como ele disse, voar. Se a gente desenvolve só um lado, não vamos sair da Terra nunca, né? Desenvolver só o moral ou só o intelectual não dá. E mais tarde eu conto para vocês o caso de uma civilização que desenvolveu só o intelectual. Voltando ao trabalho da cigarra e ao trabalho da formiga, e ao que dizia no item 6. Não inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida. Aí vamos falar um pouquinho de ciência, né? Providência divina. Exemplos da providência divina. Providência, vale a intenção, né? Divina. Item 1. Como que a humanidade começou a adquirir o seu sustento? Séculos atrás, quem sabe me dizer? Caçando. Primeiro eles caçavam. Era o trabalho do caçador. Mas aí eles caçavam para si mesmo e para sustentar a sua família. Só que a prole aumentou. Agora eu tenho que sustentar outras famílias, porque o trabalho começou a se diversificar. A mulher vai cuidar dos filhos, os filhos têm os seus deveres, existem outros homens que não podem mais caçar. E agora, o que surge depois? Como? Começa, troca, comércio, a plantação. Pequena agricultura. Pequena ainda. Pequena agricultura. E aqui, a tarefa de procurar o alimento, o sustento, era simplesmente na caça. Aqui ele já começa a manejar a natureza de forma que ele possa obter o seu sustento, né? Isso aqui é o aperfeiçoamento do trabalho ao longo do tempo. Como que ele vai procurar o seu sustento? Como é que a formiguinha vai evoluir ao longo do tempo, né? Só que aí surgem outras funções. Aquela pequena agricultura não sustenta mais o povoado. E aí nós chegamos nos tempos modernos. Hoje, como é que é o trabalho pelo alimento? Internet. O desenvolvimento da indústria. O item... Começa a ruir. Da internet. O desenvolvimento da indústria, né? Esse dias de hoje. E aí eu pergunto, quem pode me dizer o futuro? É genético. Como vai ser amanhã? Provavelmente vai ser tudo genético, desenvolvido em laboratório. Pode ser que seja, mas não é ainda aí que nós vamos chegar. Vamos fazer profecias, não tem nenhuma inspiração que vem assim do alto e que nos fala como será o desenvolvimento do nosso trabalho no futuro. Intelectual? Não? É um desenvolvimento, e isso é um problema. Porque nós vamos desenvolver. Aí eu vou considerar que você disse só intelectual e ponto final. Sem o outro, né? Vou botar assim. Um dos desenvolvimentos, a gente não tem condição de saber exatamente como vai ser o dia de amanhã. Mas o outro, que é o intelectual, a gente pode se basear em uma certa sociedade que, vivendo em um outro planeta, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, que teve um desenvolvimento intelectual muito avançado, a ciência evoluiu muito,
Ou seja, busca de alimento, genética, tudo. Mas a parte moral dessa sociedade ficou completamente estagnada. Esse anjo não conseguiu sair do lugar. Vocês lembram qual é essa sociedade? Capela. O que aconteceu com esse pessoal? Exilados da Capela. Eles foram exilados de Capela. E o que aconteceu depois? Para onde eles vieram? Pra terra. Já falei, né? Para onde eles vieram? Aqui, onde eles chegaram, né? Eles constituíram, segundo... Possivelmente deve ter esse livro na biblioteca, né? É uma história muito interessante, só entrando aqui num paralelo, né? Que fala de desenvolvimento do trabalho, do buscar e achareis. A gente está trabalhando com esse desenvolvimento porque quando a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente evolui, como foi falado lá atrás, né? Só que se a gente trabalha só o lado intelectual, vai ocorrer o que ocorreu com os exilados de Capela. Eu não vou contar o final da história para não estragar a surpresa de vocês. Mas o fato é de que eles voltaram, reencarnaram na Terra e construíram civilizações antigas. Dá para perceber que essas civilizações antigas tinham uma noção muito boa de ciência e alguma noção bem razoável também de religião. Tá certo que eles seguiam outros caminhos, porque eles eram politeístas, não é cultivar a palavra, quando você adoravam, né, outros deuses, né? Eles tinham uma noção da espiritualidade, só que era muito precária. Então é isso que nós temos que fazer, desenvolver o nosso trabalho com as duas asas, para que não ocorra no futuro o que ocorreu com os exilados de Capela, que depois vocês dão uma olhada no livro e veem o que aconteceu mais no final. A gente poderia colocar a outra asa, simplificando a palavra moral, com desenvolvimento das virtudes. Desenvolvimento das virtudes, sim. Não é? Porque as virtudes é tudo aquilo que a gente está aqui para cultivar. Né? Quando fala moral, eu acho, para mim, um pouco pesado. Se eu penso em virtudes, para mim fica mais claro na minha cabeça. Pela concepção da palavra, né, que a gente tem sobre moral, fica uma coisa meio que criada pelo homem como uma coisa moral, imoral, ética, antiética, né? Isso, é. Seria, pode ser mais interessante, mas é aquela coisa, a gente tem que entender como uma coisa sublime, né? Imaterial, que busca o amor ao próximo. Algum comentário? Nada? O que a gente vai comer? Futuro. Porque aqui o ponto 1, 2 e 3 fala basicamente de comida. E o outro ponto da comida. Eu entrei justamente nessa interrogação, porque hoje, como a gente busca pelo sustento do nosso corpo material, a gente come alimentos materiais. Né? No futuro, nós vamos nos alimentar de outras coisas, possivelmente o amor ao próximo. Quando você desenvolve, por exemplo, vamos supor que você já é um espírito bastante evoluído, né? Quem sabe? Não sei, né? Ele está aqui só para nos ajudar. E você comete também não é uma palavra legal, mas você age ou ensina o amor ao próximo ou algo relacionado. Aquele ato que você está praticando já vai ser, de alguma forma, o seu alimento. Alguma coisa que está alimentando o seu espírito. Porque a partir do momento que nós deixamos as nossas vestes pesadas, que é o corpo material, que a gente não precisa mais disso, a gente vai se alimentar só das coisas espirituais. E o que são as coisas espirituais? As virtudes. Caridade, o amor. E você vai se alimentar. Isso aqui é só uma previsão do doido que ainda não sabe como que é o lado de lá. Não se lembra, né? Na verdade, como é que é do lado de lá. Mas é muito possivelmente o alimento do nosso futuro. Fluídico. O alimento fluídico. E que não só é o alimento do futuro, viu? Mas é o alimento do presente também. Porque o corpo sente aquilo que a alma está passando. Então, todas as doenças que a gente tem hoje na humanidade são somatizadas por problemas da alma. Os cânceres, dentre várias outras coisas. Se a gente consegue, primeiro, proteger a alma, curar a alma, o corpo já vai estar, de certa forma, mais blindado.
A gente não tem como escapar das coisas terrenas, não tem como escapar das doenças, porque é a nossa natureza atual. Mas tem como se fortalecer, né, frente a elas. E qual que é uma das maneiras mais comuns de se fortalecer a alma e o corpo? Através da oração, da sintonia, da vibração elevada. Diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és, e por aí vai. Então isso é o nosso alimento hoje também, não só no futuro. No futuro ele vai se tornar um pouco mais presente, e a gente vai conseguir fazer isso com mais fluidez. Por exemplo, lembrando de uma situação aqui, quem que se lembra, aqui na Alemanha é um pouco mais difícil, mas no Brasil é mais comum. Você está andando na rua à noite sozinho, voltando do seu trabalho, chega um assaltante e pede para me dê tudo. Quem que se lembra de fazer uma oração pelo assaltante na hora que está sendo assaltado com a arma na cabeça? Mas Jesus na cruz rezava por quem estava crucificado. Mas Jesus estava bem elevado. É o alimento que ele tinha, né? Ele se alimentava dos bons fluidos. Ou seja, até chegar ao nível de Jesus, a gente vai precisar de algumas milhões de encarnações, possivelmente. Está já em vários planetas ainda. Bem, vamos ver agora item... Bom, faltou o item 8, né? Quem pode ler o item 8? Reproduzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se as come, essas sementes sozinhos e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Conseguiram fazer uma ligação? A terra tudo nos dá, só que a gente tem que saber administrar, né, a evolução, administrar o que ela tem. Por que então tanta gente passa fome no mundo hoje? São perguntas bem capciosas mesmo, para poder não tirar o sono da gente, mas fazer refletir. As pessoas não dividem. Existe a comida para todo mundo, só que infelizmente as pessoas que têm o poder nas mãos não fazem uma divisão justa. Eles vêm principalmente aqui para o primeiro mundo, onde estamos no momento, e o terceiro mundo eles esquecem. Mas se por todo, você mesmo tinha falado desse recurso tecnológico, genético, eu não posso conseguir fazer nascer cada vez mais plantas. Mas tem já o suficiente. Já o problema é que eles simplesmente não mandam para onde precisam. Ao contrário, é só explorado para trazer para mãos de poucos. Porque ainda tem no egoísmo aqui. Exato. Ainda tem no egoísmo. Sim. Nós estamos desenvolvendo um pouco desenvolvidos intelectualmente, quase nada moralmente. Vamos mudar a palavra, né? Virtualmente não dá. Virtuosamente. Os poucos virtuosamente. Já que o outro está na internet, Solo en Europa mucha comida va a la basura, porque si esa comida se regala, la bircha se va abajo. ¿Cómo se llama bircha? Los negocios, los negocios se van abajo, y los industriales, como dijo Edna, son unos grandes egoístas
porque si con toda esa comida que se bota alimentaran a países como en África, que hay tanta hambre, no habría problemas en el mundo. Botan la leche, botam tudo. Mas eu acredito assim, existe sim pessoas, muitas pessoas ajudam a África, muitas. Eu já li muitos comentários, já vi muitos comentários, como é que fala, em televisão e tudo. Mas o problema também, gente, é que eles mandam para lá, para a África, e lá na África, as pessoas lá, os grandes chefes do exército, eles tomam aquilo para vender. Então, quer dizer, o problema não é também do primeiro mundo. O primeiro mundo ajuda também, mas essa ajuda eles não dividem lá. Quando chega um caminhão lá com muitos alimentos para dar aquelas pessoas pobres, o exército pega, rouba para poder vender. Então, o que é dado, as pessoas ajudam, muita gente. Aqui na Alemanha, muita gente ajuda a África, só que essa ajuda não chega. Tirar proveito a gente, da ajuda que eles estão recebendo. Então é isso, é egoísmo. A gente pode não se limitar, né, ao primeiro mundo como ao egoísmo em geral, que não se limita a primeiro, segundo, terceiro mundo. Enfim, existe em qualquer um. Mas ainda temos também assim, que pensar que cada povo recebe de acordo com o que dá. Porque existem muitos interiores na Bahia ou no Brasil que as pessoas se juntam em comunidade para plantar junto e comer junto. Então isso já é moralmente para mim um desenvolvimento que divisão, né? Vamos dividir o que temos. Então eu creio que isso também depende muito da pessoa, da própria pessoa, da sua sociedade. Como nós falamos, nós recebemos o político que necessitamos para crescer interiormente, né? Pela corrupção. Então eu creio que esse povo também precisa passar por isso para dar outros valores, né? Dividir. Então, isso faz parte da provação da pessoa, né? No caso. La otra cosa es que me pregunto yo misma, por ejemplo en el caso de Haití. Haití está en la misma isla con la República Dominicana y Haití siempre tiene problemas y siempre están en la ruina y siempre es una catástrofe. La República Dominicana está en totalmente otro nivel de vida. Es que esas personas que están ahí están pagando las cosas malas que han hecho y por eso tienen una vibración tan fea. Não, aí é complicado. Teve um político que chegou a dar um depoimento na época que teve o terremoto no Haiti. Ele falou em rede quase que mundial que o problema do Haiti é que eles cultuam voodoo como religião. A gente não pode julgar, na verdade, né? Mas existe sim uma certa vibração menos evoluída, né? Evoluída, para não dizer. Porque, solo quando tu viajas porque nós não sobre podemos a isla, julgar el que avión eles têm uma tiembla. vibração negativa. Mas isso é complicado de dizer também, porque a gente cai em outro capítulo do Evangelho que diz aquilo assim: não julgueis para não ser julgados, né? Porque geograficamente a gente não vai dividir. Nós vamos dizer apenas que é o problema do egoísmo humano, porque ele está desenvolvido, digamos, muito mais à frente intelectualmente do que virtuosamente. E isso é um contexto global. Aí não só o Haiti sofre com as suas calamidades, como o Brasil sofre as suas calamidades, a Alemanha, que é um primeiro mundo e tem comida de sobra. Pero yo no juzgo, solamente que yo pienso, están dentro de la misma isla y están como divididos. Sim. Aquí las vibraciones ruines y aquí las mejores. Porque só ainda temos um tempinho rápido. Eu falei muito de alimento, né? Do trabalho alimento. Mas vamos colocar outra providência aqui que não é alimento. Por exemplo, tem diversos países da Europa que são financeiramente muito ricos, materialmente muito ricos. Qual que é a consequência disso? Eles são ricos, mas são países tristes. Países do Suécia e a Finlândia têm um índice de suicídio muito alto, porque as pessoas não são felizes. Apesar de elas terem muito dinheiro, os tesouros delas estão aqui na Terra. Então hoje eu tenho 10 mil euros, mas eu quero 20, eu quero 30, eu quero 40. Então mesmo tendo muito dinheiro, sem falar da comida agora,
essas pessoas, por estarem por egoísmo, mais uma vez, acumulando tesouros aqui na Terra, elas estão perdendo a sua melhor oportunidade encarnada de desenvolver virtuosamente, e intelectualmente também. Eu não sei se estão perdendo ou não encontraram. Isso aqui é uma ajuda assim. Não pode ser, não encontraram uma oportunidade. Eu diria até mais, eu sou uma fã da Alemanha, assim, e concordo quando fala que a Alemanha ajuda muito. Você vê o lado material da Alemanha tão desenvolvida, mas tem tanta gente aqui que ainda não se encontrou em termos de Deus, né? Então isso é um ponto que eles talvez não estão perdendo, ainda não encontraram. Não, mas eu digo que aí nós vamos entrar na discussão da palavra, né? O não encontrar, estão perdendo, é complicado. Se ele não encontrou, é porque possivelmente não procurou. Porque acesso existe, né? A gente pode dizer que que satisfaça, que vem de encontro aquilo que mexe com a pessoa, que traga resposta. Eu tenho, por exemplo, eu tenho casa, comida, tenho família, sou feliz, entre aspas, tenho muito dinheiro, ganho muito bem. Para que eu vou procurar Deus? Então, por enquanto, essas pessoas podem estar ilusoriamente enganadas de uma falsa felicidade, mas os vermes virão e vão corroer esse tesouro, e aí elas vão ter a outra oportunidade de evoluir, e aquela primeira oportunidade que elas tiveram de aprender pelo amor já passou. Quando os vermes corroerem todas as suas riquezas, aí elas vão ter que aprender possivelmente, né? Não vamos ser tão esquisitos. Possivelmente pela dor. Sem deixar de tocar, né, Marcelo, que muitas dessas pessoas, muitas vezes são melhores do que aquelas que conhecem Deus, né? Ah, sim, porque Jesus não disse você tem que ser católico, né? Ele diz, ou tem que ser espírita, ou tem que ser budista, mas ele disse, fora a caridade não há salvação. E é extremamente importante, que é mais importante do que ser espírita. Agora é uma crítica pessoal minha, Marcelo, que está dizendo, muita gente se acha superior por pertencer a uma religião, e aí eu não vou, como se diz, puxar a sardinha só pro lado de lá, mas os espíritas também. Eu conheço muita gente que se acha superior por ser espírita e acha que está mais evoluído do que as outras pessoas, quando na verdade pode não estar. Porque existem pessoas que não, por isso que eu trouxe esses contos que não são ligados diretamente à religião. Eles têm uma lição de moral forte, mas não entanto não fazem parte da literatura religiosa. Pessoas que não têm religião, mas que seguem o amor à caridade por livre e espontânea vontade, podem, não vou dizer que estão, mas podem estar mais evoluídos do que a gente que tem muita religião e não necessariamente vai rezar para o ladrão que está nos assaltando. Isso aí também é querer demais. Só passa um pisão no pé no metrô que você já vê, né? Quem quer. A reza que vai levar. Igual a reunião que tem que a pessoa entender. Eu tenho mais uma lenda, que eu adoro contos e lendas antigas, já deu para perceber que tem várias, né? Uma pergunta: que tipo de pessoas vivem nesse lugar? Antes de contar, eu quero a resposta de vocês. Eu não estou falando da Alemanha. A pergunta é só essa: que tipo de pessoas vivem neste lugar? Seres humanos. Outra resposta: pessoas que estão no mesmo nível evolutivo. Pessoas que estão de evolutivo de vibração. Seres imperfeitos. Você está dizendo aqui qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Na Terra. Na Terra. Para mim não faz lugar. Espiritual. Um trabalho para a evolução própria aqui. Sim, sim. Mais uma resposta então: espíritos. Imperfeitos. Espíritos imperfeitos. Por que não os perfeitos? Estão perfeitos. Estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Estamos trabalhando para. Então tá, agora eu vou ler a história. Que tipo de pessoas vivem neste lugar? Conta uma lenda popular do Oriente, né? Todas as lendas antigas são do Oriente. Que o jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou:
Que tipo de pessoas vivem neste lugar? Que tipo de pessoas vivem no lugar de onde você vem? Perguntou o ancião por sua vez. Um grupo de egoístas e malvados. Aí eu vou entrar aqui, né? Um grupo de políticos safados. Eu sou brasileiro, né? Replicou o Marcelo. Estou satisfeito de ter saído de lá e vindo para cá. Porque aqui não, todos são honestos. Que tipo de pessoa encontrarei aqui? E o velho disse: a mesma coisa você haverá de encontrar aqui. Aí ele pensou, né? Poxa, eu saí do Brasil, porque lá todo mundo é ladrão, só tem político safado. Venho pra cá e vou encontrar a mesma coisa aqui? Não é possível, né? No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vivem por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoas vivem no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: esse também era brasileiro. Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter deixado elas lá, mas eu tive que vir. Então o velho respondeu: o mesmo encontrará aqui. O homem que havia escutado as duas conversas perguntou para o velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? O velho respondeu: cada um carrega no seu coração o meio ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos, ali também os encontrará. Aí eu pergunto de novo, que a gente voltou lá atrás: onde estão os nossos tesouros? Dentro de cada um. Dentro de cada um. Temos um tempinho ou a gente continua lendo? Pode. Vamos ler agora o item. Você vai terminar esse capítulo ou não? Sei, podemos. Vamos, quer comentar? Depende do tempo, eu estou à disposição. 5 minutos você tem. 5 minutos. Podemos comentar. Eu queria um comentário. Sim. Se você deve ter estudado bastante, você preparou bastante para fazer esse estudo, está muito legal. O que você concluiu com essa coisa de devemos pedir a Deus o que a gente precisa ou deixamos que Ele nos dê aquilo que a gente precisa? Pergunta capciosa que remete aos dias anteriores. Aí eu vou dar a minha opinião. Eu não li isso em lugar nenhum, óbvio, né? Eu acho a primeira coisa, nós temos que assumir a nossa primeira coisa, humildade, né? Eu tenho que reconhecer que eu tenho erros, que eu tenho falhas e que eu tenho anseios também. E que se eu tenho anseios, eu preciso de determinadas coisas. Agora, o que eu preciso? Onde estão os meus tesouros? De acordo com a minha evolução, eu vou fazer o pedido daquilo que realmente eu necessito. De acordo com a minha evolução, eu vou pedir o supérfluo. Deus vai sempre dar aquilo que eu realmente necessito. Ele não nos dá o supérfluo. E baseado no que a gente, na nossa condição evolutiva, nós vamos acertar ou não aquilo que realmente a gente precisa. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que pedir, até porque a oração, né, que é uma forma de nos fortalecer, também é uma forma de pedir e de agradecer. É um ato de mudar. É um ato de mudar. Então eu vou contar uma experiência própria agora. Eu, felizmente, em toda a minha vida, eu acho que eu posso falar assim: tudo que eu pedi, sem exceção, que eu me lembro, eu consegui. Tudo que eu pedi, eu consegui. Agora teve um porém. Quando eu consegui aquilo que eu pedi, aí vem a pergunta: realmente era isso que eu queria? Porque junto com aquilo eu pedi, por exemplo, eu vou contar para vocês abertamente. Eu pedi para vir para a Alemanha. Há anos atrás eu comecei a estudar alemão e eu falei assim: eu quero estudar na Alemanha, porque a Alemanha é legal, porque eu sou químico, lá é legal e é muito desenvolvido e tal. Aí eu cheguei na Alemanha, tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Aí começa o trabalho. E é difícil demais de se adaptar ao jeito alemão de fazer as coisas, porque eles são muito regrados. E aí veio as dificuldades. Aí veio a pergunta: eu estou adaptado
ou não estou adaptado? Era realmente isso que eu queria? Por que eu fui pedir para vir para o Brasil? Foi aquele negócio. Aí, aquelas coisas vão batendo na cabeça da gente, né? Só que aí, quando a gente está numa evolução mais baixa, a gente não consegue enxergar além. Aí vem só a resposta. Pronto, eu vou voltar para o Brasil, porque aqui está um saco. Todo mundo briga comigo, tudo que eu faço está errado, porque eles têm um livro de regras enorme, que eu não sei onde é que está e nem nunca li. E se fizer fora desse livro de regras, está errado. Quando eu comecei a ter uma vibração um pouco superior, consegui contactar um pouco mais do lado de lá, aí me veio a resposta: não jogue fora a sua melhor oportunidade de evolução. Porque se você está encontrando dificuldades, é a sua melhor oportunidade que tem de evoluir. E aí agora vai restar o fim da história, não tem como contar, né? Porque ainda está correndo um capítulo da novela e eu espero que dê tudo certo. Mas eu tive o que eu quis, junto com isso veio a oportunidade de evoluir. Cabe a mim agora fazer desse meu pedido ser bom ou ser ruim. E aí para cada um, com o seu caminho. Pode. Beijo. Eu acho que a gente vive numa época, numa sociedade que pode se chamar modernidade ou pós-modernidade, que o grande desafio de nós como seres humanos é aprender a conviver com as diferenças. E isso é um grande ponto positivo, porque nós estamos tendo a oportunidade, como tu mesmo disseste, de poder evoluir, porque é nas diferenças que se cresce, na igualdade não. Justamente. É nas correntezas de um rio que o rio ganha força. Aliás, mais interessante do que isso, aquela pedrinha feia que não tem valor nenhum, passa por um esmeril e se torna um diamante. Depois que ela passa pelo calor do esmeril, ela ganha um valor inestimável. É o que nós estamos vivendo, né? A minha colocação seria um pouquinho anterior já a esse tema, quanto ao pedir. Eu sempre achei assim, quando a gente pede, muitas vezes a gente tem que ser muito cuidadoso no que pedir, porque às vezes a resposta não é o que a gente queria, ou então a gente não consegue, porque Deus é tão misericordioso que Ele diz: não vou te dar, porque eu sei que você vai ser infeliz. É também por esse lado. Sim, resta quando Ele te der, né? Ele só vai te dar o que é necessário. Não adianta pedir a minha BMW lá, a BMW conversível, né? Que eu não vou ganhar agora, porque eu vou me tornar preguiçoso e por aí vai, né? Então ele só vai me dar o necessário. O que ele me deu? A condição de trabalho suficiente para eu conseguir ter o meu dinheiro e poder pagar o banco. Se tu quiser. Inclusive depois que ganhar o dinheiro, se for prioridade ainda. E além do mais, poder ir de bicicleta. Exercitar e por aí vai, né? Ele sabe o que a gente precisa e nos dá a medida do nosso merecimento, mas nem por isso a gente deve deixar de pedir. Nem de lutar, né? Não adianta pedir e culpar porque não ganhou. Porque se não trabalhar, a cigarra não vai ter o seu sustento e vai passar fome no inverno. Acho que já estamos com o tempo um pouquinho encerrado. Bom, obrigado a todos, espero ter agradado. Espero terem entendido também, né? Foi um prazer e foi bom para mim também, porque felizmente, como eu estava conversando, né? Quando eu morava lá em Porto Alegre, eu estava muito estático na minha evolução espiritual, porque eu simplesmente, os deveres da vida, né, me fez afastar. Minha terra. Porque é muito trabalho, aquela coisa. Mas vindo para cá, as dificuldades que eu tive aqui na Alemanha me fizeram achar um caminho, e esse caminho eu tenho certeza que está ajudando a evoluir. E hoje eu sei que eu consigo enxergar melhor as minhas fraquezas do que eu consegui enxergar um tempo atrás. Espero que isso seja para todo mundo. Um convite para todos participarem da prece final. Eu acho que não precisa dizer que nós fomos contemplados, né? Uma noite de estudo, acredito que proveitosa para todos. Então, do nosso lado de virtudes, com certeza, nós estamos evoluindo.
Então, agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa grande oportunidade que nós tivemos, que Deus abençoe o Marcelo, o esforço que ele fez para nos dar esse estudo. E agora, quando eu sou convidada à prece, eu convido a todos a doarem. Nós temos a capacidade da virtude do amor ao próximo. Por menor que seja, na chama, a nossa bondade, nós já temos condição. Então é um convite para que agora a gente una os nossos pensamentos e nós vamos doar para todos aqueles que não puderam estar aqui, as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão doentes nos hospitais, aquela pessoa amiga que a gente gostaria que recebesse um auxílio. E nós vamos mentalizar que do nosso coração, cada um de nós vai emitir uma luz. É o nosso magnetismo, é a nossa doação, são os nossos bons fluidos. E nós vamos mentalizando que essa luz, ela unida, ela é mais forte e abençoada pelo nosso Pai, por Jesus, pelos amigos do bem. Ela vai sendo levada a cada ponto onde haja dor nessa terra, irmãos sofrendo, irmãos que vivem nas ruas, que não têm um teto para se abrigar, nossos irmãos que estão na mendigância, nossos irmãos que encontraram a solução dos problemas no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Pai, tem piedade desses teus filhos. Permita que a luz seja levada até eles e que possa trazer alento, alívio, direção, modificação interior. Toca o coração, Pai, daqueles que ainda não vos conhecem e que se comprazem na corrupção, no crime, que estão nas cadeias. Oh, Pai, piedade por todos os teus filhos que sofrem em cada ponto desse planeta. Ajuda, Senhor, os aflitos, os desesperados, os doentes do corpo, os doentes da alma, os que se desesperam, os que estão em depressão, os que perderam todas as forças. Para que essa luz, Senhor, possa tocar cada filho teu. Vibramos imensamente por aquela criatura que nós gostaríamos que estivesse recebendo a ajuda e a visita dos amigos do bem. Mentalizamos que no momento essa pessoa está recebendo luz, da cabeça até os pés. Está recebendo em profusão toda a ajuda, todo o benefício, todo o amparo que ela está precisando. E rogamos luz também, a licença pelo nosso lar, pela nossa família, para que haja paz, para que haja tolerância, entendimento, saúde, amor no nosso lar, que seja o nosso refúgio, o nosso cantinho onde nós refazemos as nossas forças físicas e espirituais. Pedimos por todos que estão aqui e pelo nosso GEAC. Pedimos a Deus que abençoe a nossa casa. É o nosso cantinho também, onde nós viemos aprender, a nossa escola, que abre as portas para todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe os amigos queridos do plano espiritual que trabalham nessa casa, que nos ajudam na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, por tudo, e que nós saiamos daqui levando essas mesmas vibrações que nós doamos dentro do nosso coração, que nós vamos para casa agora, que iremos todos sentindo o coração tocado pela tua doçura, Pai, com o coração leve, com esperanças,
fortalecidos no bem, na coragem, na luz que vem do teu amor. Em teu nome santo, Senhor, em nome de todos os amigos do plano espiritual que nos assistem, nós agradecemos e pedimos a licença, então, para dar por encerrada a noite de estudos de hoje.